Olá pessoal, boa tarde. Vou dar sequência à série de vídeos A Bíblia Como Ela É. Vai dar a impressão que eu vou fugir do assunto um pouquinho, porque realmente eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas lá no final do vídeo, se você tiver saco para assistir o vídeo até o final, você vai ver que tem tudo a ver com a Bíblia como ela é. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas infelizmente vai ter que ser assim. Mas vai ser um vídeo bem bacana, vale muito a pena você assistir esse vídeo. É porque nesse vídeo nós vamos abordar um assunto que envolve o social, o dia a dia. Eu vi um vídeo do Cauê Moura, inclusive fiz uma resposta para ele. O vídeo dele tá aqui, o link aqui embaixo. A resposta que eu fiz também tá aqui embaixo, falando sobre bandido bom é bandido morto. Esse era o tema do vídeo do Cauê Moura. E ele expressou a sua opinião. Eu fiz a resposta, expressei a minha opinião. E nesse vídeo eu quero mais ou menos meio que complementar esse outro vídeo, só que indo mais a fundo no assunto. Eu vou expor algumas situações, vou fazer algumas analogias aqui para você entender aonde eu quero chegar. Tá, vai ter um monte de gente que vai me xingar, que isso é normal. Tem os que xingam e estão com a razão, outros me xingam, mas são idiotas, não estão com razão, e por aí vai, mas isso não tem nada a ver. E tem um monte de gente que vai concordar comigo. Deixa eu contar aqui a história. Outro dia eu estava indo fazer uma caminhada, aí antes de chegar na avenida principal lá, vi um grupo de pessoas, conversa daqui, conversa aqui. Cheguei lá, tinha um homem e as suas 3 filhas, uma aparentemente uns 13 a 15 anos, outra de 8 a 10 e outra aparentava uns 5 anos de idade. Elas chorando, tinha acabado de serem assaltadas. O bandido pegou, levou ali o que eles tinham, tá, e foi embora. E o que aconteceu? Continuou-se o ciclo. O bandido vai continuar roubando. Aí agora vamos imaginar uma outra situação. Porque o bandido, quando ele vem roubar, quando ele vem assaltar, ele não vem assim bonzinho, né? Por qualquer coisa ele atira. E tem deles que atira por prazer. Ele chega, assalta e mata a pessoa. Isso acontece, se você vê nos noticiários direto. Isso já vem da índole. Isso não é que a sociedade impôs uma condição social para ele, no qual ele tenha que sair matando. Não, não tem. Sociedade nenhuma impõe isso. E tem aqueles casos também que de repente a vítima faz um movimento estranho, às vezes no susto ali, e o bandido mata. Nesse caso não aconteceu, mas vamos supor, e vai entrar minhas analogias. Vamos supor que o pai dessas meninas tivesse feito um movimento estranho. Aí o que aconteceria? O bandido ia matar, aí eu ia ver o pai de família, trabalhador, morto, as 3 filhas chorando. E agora vamos, o que ia acontecer? Bom, o bandido matava e ia embora e ia continuar o ciclo, porque ele ia continuar roubando. Agora, quanto às crianças? O que ia acontecer? Se elas têm uma mãe, tudo bem, a mãe vai cuidar e tal. Mas se elas não têm uma mãe, a partir daí o destino delas, você pode imaginar o pior possível. Por quê? Uma com 5, com 8, outra com 13 para 15 anos. Elas iam acabar, sei lá, morando na rua, morando de favores. Elas iam passar pelas piores humilhações na vida. Iam ser abusadas, de repente sexualmente, fisicamente. Elas iam sofrer as piores consequências possíveis, porque é isso que acontece com quem está lá na rua. De repente elas iam entrar para o mundo do crime, aí onde entra a história do Cauê. Quer dizer, você não sabe o que a pessoa está passando para entrar no crime. Vendendo crack, sei lá, se prostituindo, um monte de coisa. Mas pode apostar que o pior ia acontecer com elas. Beleza? Agora vamos a uma outra situação aqui. Digamos que o bandido mata o pai delas, mas aí tem um terceiro, uma pessoa passando que está armado, que é um cidadão comum que está armado, e vê toda a cena e consegue tirar a arma e matar o bandido também. Pronto. E aí o cara vai embora, foge do lugar, alguém passou e matou o bandido, beleza. Aí o que acontece? Enquanto a família ali não tem o que fazer, as crianças elas já estão condenadas. Bom, o cara fugiu também, não vai acontecer nada com ele. Mas por outro lado, o bandido morreu. O que aconteceu? Ele não vai matar mais ninguém, ele não vai roubar mais ninguém, ele não vai dizimar a família de ninguém mais a partir daí. Então tá,
Mas vamos colocar outra situação. Digamos que não foi um cidadão comum passando, que foi a polícia. A nossa lei diz que a gente não pode andar armado, só bandido. Ela não diz que o bandido pode andar armado, mas ela sabe o que acontece. Então, sei lá, isso é outro assunto e não vou mexer nele aqui. Mas vamos lá. Digamos que o policial viu o cara fugindo ali, tá? O assalto correu atrás e conseguiu, na troca de tiro, matou o cara. O que acontece? Quanto às vítimas, as crianças ali, isso já está definido o final da história delas, né? Mas o bandido não vai roubar mais, só que o policial vai sofrer um processo porque atirou num bandido, porque matou um bandido, tirou a vida e não podia fazer isso, que não se pode matar bandido, que a lei é isso. Falar em lei, já vou logo desviar um pouquinho do assunto só para reforçar essa ideia aqui. Porque eu não conheço ONGs destinada a ajudar a vítima, nenhuma instituição não governamental destinada a ajudar vítimas de bandido. Eu não conheço. Talvez tenha, mas eu não conheço e não é divulgado. Agora, por outro lado, a família do bandido, aí o próprio governo se encarrega disso. Vamos dar sequência aqui à nossa história. É uma outra situação. Digamos que houve uma troca de tiros e nessa troca de tiros o bandido matou um policial e aí eles conseguiram atirar na perna dele e tal e prenderam o bandido. É uma situação, uma hipótese. O que vai acontecer? Veja bem, isso aqui é muito interessante, presta atenção para você entender. Digamos que o policial tinha 2 filhos e o bandido matou o policial na troca de tiro e foi preso. Aí os 2 filhos do policial, que aí ficaram sem recurso, né, foram morar com a avó. E a avó é aposentada. Os filhos desse policial vai passar a viver com a avó com um salário de R$ 778. Só que o governo deu um aumento. A previsão desse aumento é de, no máximo, 8,5%. Isso aqui eu vi, eu vou deixar alguns links aqui para você verificar isso. Enquanto que o bandido que matou o pai dessas crianças e matou o pai da outra família lá, o salário que já era de 915, segundo informações do site que eu vou deixar aqui embaixo também, o link, ele teve 11%, alguns falam que vai ter até 12%, vai chegar a 12%, de 11% a 12% pode atingir R$ 1.157 contra que 800 quebradinhos lá da família do aposentado. Então, para você ver onde a sociedade entra, onde o sistema, como é que o sistema funciona para a vítima e para os que fazem as vítimas. Quer dizer, o sistema acaba fazendo as vítimas, onde eu volto a concordar com Cauê Moura, em partes, né? Vamos seguir ali para frente. O policial morreu, a família dele tá fodida, o bandido foi preso. E aí, claro, ele vai processar a corporação, porque deram um tiro na perna dele, vai ter alguém punido na polícia, porque atirou no cara, e por aí vai. E ele vai preso. Aí ele vai pegar lá, sei lá, 15, 18 anos que seja, porque é pego em flagrante, né? E aí ele vai cumprir a pena ali, em 6 anos, ele tá de volta na rua. E vai acontecer o quê? Vai voltar a roubar e matar. A primeira família lá daquelas crianças, o fim dela, você sabe, não muda nada. Muda sim, que eu vou ainda tem mais uma historinha para contar sobre ele e sobre o filho do policial também. Tá, por outro lado, o que é mais provável e que tem acontecido com a grande frequência é o bandido sair de lá em 6 anos com a Bíblia debaixo da mão, viu? Porque que eu falei que a Bíblia como ela é, entendeu? Onde quer chegar? Ele sai de lá com uma Bíblia debaixo do braço, abre uma igreja e vai pregar. O que vai acontecer? Vai lotar a igreja e ele vai falar assim: meus irmãos, eu era bandido, eu matava, eu roubava. E o que os irmãos, aquela euforia naquele momento ali, o que eles vão dizer? Cara, é verdade, eu conheço ele, ele matou fulano, matou o ciclano, e agora é um homem de Deus, cara. Aleluia, irmão, é para glorificar de pé, irmão. E é o que vai acontecer. Ele vai falar: então, meus irmãos, você quer que essa mudança aconteça na sua vida? Traz seu dinheiro, coloca aqui, ó, enche meu bolso de dinheiro, enche, porque... E o que vai acontecer? Os irmãos da igreja vai lá, vai encher o rabo dele de dinheiro e tudo. E o que acontece? Ele vai estar fazendo a mesma coisa que fazia antes, roubando, porém não está mais matando. É uma vantagem. E outra, ele não está mais usando arma. E agora ele está protegido pela lei. Sacou? Ele está protegido pela lei. Continua roubando, tomando dinheiro dos outros. Muito mais, porque agora o pessoal leva à vontade, né? Um monte lá. E ele está enchendo as burras. E está do lado da lei.
Agora vem a outra parte que eu quero chegar. Vamos voltar lá naquela primeira 3 crianças que o pai foi assassinado. Beleza. O que aconteceu? Elas foram pra rua, quer dizer, teve um final horrível. E aí, o que vai acontecer quando elas morrerem? Elas vão pro inferno. Por quê? Porque prostituta, porque vendeu droga, estão condenadas ao inferno. O pai delas, que morreu ali, né, de repente até tentando defender as crianças, defender o fruto do seu trabalho, o que vai acontecer com ele? Ele vai pro inferno, ele não teve tempo de se arrepender, de falar nada, de repente ele estava ali irado, pô, os caras estão me roubando, ele vai pro inferno. O policial que o bandido matou, pô, o policial estava na troca de tiro e morreu ali, trocando tiro e tal, naquela adrenalina toda, vai pro inferno. Claro que vai, porra. Os filhos desse policial, saber que o pai foi assassinado em trabalho e tal, nunca mais vai perdoar esses caras. E aí acontece o quê? Vão pro inferno. A mãe desse policial não vai perdoar o cara também. O que acontece? Vai pro inferno. Tem outro agravante aqui quanto aos filhos do policial. Por quê? Porque o policial, como ele não teve tempo de se arrepender ali também, tá? Ele vai pro inferno. E a Bíblia, nossa Bíblia, que nós que não somos ateus, nós acreditamos nela. Nós amamos essa. É um livro bonito do caralho. A Bíblia é bem clara, ela diz que até a 4ª geração paga pelos erros do pai. Então se o pai dessas crianças não teve tempo de se arrepender, o que acontece com elas também? Vão pro inferno, cara. Mas não acaba aí. Só que o bandido, que agora tá com a Bíblia debaixo do braço, agora ele se arrependeu, é um homem de Deus, é um servo do Senhor e vai para onde? Vai pro céu. Entendeu? Essa é a lógica cristã. E isso acontece. Agora que eu quero avisar para vocês. Por quê? O que está se instalando na nossa sociedade, no nosso Congresso? Já existe a bancada evangélica. Então, o que é a bancada evangélica? São um grupo de pessoas que você já conhece muito bem, né? Entre eles homofóbicos, racistas e por aí vai. Além de que eles têm o conceito de família deles baseado na Bíblia. Quer dizer, na Bíblia que eles leem, não na Bíblia que eu leio, parte das pessoas leem. Porque a Bíblia que eles leem mostra, eu não sei onde, que mostra um conceito de família. A Bíblia que eu leio tem Ló comendo suas próprias filhas, tem Maria, José não trepa e tem um filho, não faz amor, não faz sexo e tem um filho. Um manda matar o marido da outra para ficar com a mulher. Então, quer dizer, filho matando o pai. E aí eles vêm tirar essa história de amor da Bíblia. Tá, mas isso aqui não é assunto para isso. Por hoje é o seguinte, tomem muito cuidado, porque essa bancada evangélica, o que está se instalando, o raciocínio deles tendem a focalizar só a parte que visa interesses não da vítima, e sim do bandido, interesses próprios. Eles visam mesmo a, tipo, congelar seu cérebro para que você não pense, para que você não tenha ideia. Aliás, isso é desde o começo, né? Que é assim, a ideia é você não buscar conhecimento, você ser uma marionete na mão deles, você é a ovelhinha. A ideia deles é essa, então muito cuidado com isso, que isso está crescendo no nosso Congresso, infelizmente. Mas valeu, pessoal, por hoje é só. Um abraço, fiquem com os deuses. Epa, dá uma curtidinha na minha página, a Bíblia como ela é. O endereço do link vai ficar aqui também junto com os outros endereços. Dá uma curtidinha no vídeo, dá aquele likezinho lá. Se não gostar, não precisa dar dislike também, que isso é desnecessário, né? Mas valeu, pessoal, abraço, beijo, fiquem com os deuses.